Olá, pessoal. Bom, no vídeo de hoje aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o átomo, né? Na verdade, a gente vai falar sobre os diversos modelos atômicos que existiram, a evolução aí nesse processo, não de descoberta, né? Mas de conceituação mesmo do que era o átomo, do que era formada a matéria, né? Bom, se a gente for, por exemplo, né, ir rasgando uma folha de papel até o ponto da gente não conseguir mais a rasgar essa folha de papel, a que conclusão que a gente poderia chegar nesse caso? Bem, o Demócrito, né, e o Leucipo aí, antes de Cristo, né, dois gregos, dois filósofos gregos aí, eles pensaram sobre isso, né, e eles afirmavam que toda matéria era formada aí por minúsculas partículas que não poderiam ser observadas a olho nu e que a partir de determinado tempo, né, elas não poderiam mais ser divididas. Cada uma dessas partículas, os filósofos deram o nome aí de átomo, né, que significa não divisível, tá? Essa ideia do Demócrito e do Leucipo ficou conhecida aí como teoria do atomismo. Bem, com o advento aí da tecnologia, né, e o avanço da própria ciência, a gente descobriu que existem sim partículas ainda menores no interior dos átomos, né, ou seja, que eles são divisíveis. Mas o nome, obviamente, continuou átomo aí por uma questão histórica e em homenagem também, obviamente, ao Demócrito e ao Leucipo, né? É, bom, dessa forma aí, né, como a gente foi descobrindo, né, que existiam várias coisas dentro do átomo, ao longo da história vão surgir aí vários modelos atômicos, né? Então, da concepção inicial que o Demócrito e o Leucipo propuseram, até o primeiro modelo atômico atual, se passaram aí aproximadamente quase 2.000 anos de história. Nessa aula, a gente vai conhecer apenas quatro modelos aí, tá? Que descrevem a estrutura dessas partículas que compõem o átomo. Bom, para a gente também entender um pouquinho da história do átomo, né? O Aristóteles, que foi um outro filósofo grego, ele tinha uma outra ideia sobre do que a matéria era formada. O Aristóteles, ele rejeita aí o atomismo, tá? Ele acreditava aí que toda a matéria era contínua e composta por quatro elementos: o ar, o fogo, a terra e a água, né? O modelo de Demócrito e de Leucipo permaneceu nas sombras aí por mais de 20 séculos, né? Então, durante esses mais de 20 séculos, a ciência, né, e tudo mais, acreditava que sim, né, nas ideias de Aristóteles, que a natureza era composta desses quatro elementos aqui, tá? Então, na época, né, em que a primeira definição do átomo foi formulada, as explicações para os fenômenos elas eram feitas por observações a olho nu, não tinha tecnologias para investigar mais detalhadamente. Com o passar do tempo, obviamente, né, e com o desenvolvimento da ciência, vão surgir outras definições e novas descobertas sobre essa estrutura, como eu já mencionei, né? E o átomo, né, é importante a gente frisar que ele não foi assim descoberto, né? Mas a sua teoria ela foi sendo construída aí, tá bom? Bom, aí a gente chega aí ao modelo atômico de Dalton, né? Que é conhecido como modelo de bola de bilhar. Então, em 1808 aí, o Dalton, ele retoma as ideias do Demócrito e do Leucipo sob uma nova perspectiva, a experimentação, né? Então, para o Dalton aí, os átomos eles são esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis. Os átomos de elementos diferentes têm massas diferentes e os átomos de elementos iguais vão ter massas iguais e, obviamente, propriedades iguais também. Para o Dalton, os diferentes átomos vão se combinar em várias proporções, formando aí as substâncias. Nesse caso, ele não estava tão errado assim, né? E para o Dalton, os átomos não são criados e nem destruídos, tá? Isso também é um problema na teoria de Dalton, porque a gente sabe que o átomo pode ser destruído, por exemplo, durante uma fissão nuclear, né? Bom, mas o grande problema do modelo de Dalton aqui é que ele não conseguiu explicar a questão da eletricidade, né? E a questão da radioatividade também com o modelo dele, tá?
Mas ele é importante porque ele vai retomar as ideias aí do atomismo lá dos gregos antigos. Aí vai surgir então o modelo de Thomson, que é conhecido como modelo de pudim de passas. Então Thomson, quando ele estava realizando experiências com descargas elétricas em gases, ele descobriu partículas de carga negativa menores que o átomo. A essas partículas negativas, o Thomson chamou de elétron. Então, Thomson é que descobriu aí o elétron, né, digamos assim, tá? E descobriu também o próton, né? Então, realizando novos experimentos aí, ele descobriu que existia também partículas positivas de massa maior que o elétron e que ele denominou de prótons. Então, aqui a gente tem a descoberta do próton e do nêutron, portanto, o átomo, né? Ele não é mais indestrutível, indivisível, como o Dalton falou, né? Muito pelo contrário, ele tem partículas subatômicas menores que ele, e para o Thomson, o átomo seria uma espécie de bolha gelatinosa completamente maciça, no qual haveria, na sua totalidade, aí uma carga positiva que é distribuída de forma homogênea. E incrustada nessa bolha gelatinosa feita de cargas positivas, né, estariam aí os elétrons de carga negativa, ficando então o átomo com uma carga total aí de zero, né? Mesma quantidade de elétrons existindo a mesma quantidade de prótons, digamos assim, tá? O modelo atômico de Thomson ele foi derrubado em 1908 pelo Rutherford, tá? Então, o que contribuiu muito para a derrubada do modelo de Thomson foi os próprios estudos sobre radioatividade aí, tá? E o Rutherford ele foi convencido pelo próprio Thomson a pesquisar sobre essa história dos materiais radioativos, né? Então, o Rutherford ele começa a pesquisar sobre os materiais radioativos e aos 26 anos de idade ele notou que havia dois tipos de radiação. Uma radiação positiva, que ele chamou de alfa, e uma radiação negativa, que ele chamou de beta. E aí inicia-se então o processo para a determinação do novo modelo atômico, tá? Então, o que o Rutherford fez? Então, o Rutherford propôs a dois de seus alunos que bombardeassem finas folhas de metais com partículas alfa, partículas positivas, né? A fim de comprovar a validade do modelo atômico de Thomson ou não. Bom, segundo Thomson, a gente viu que o átomo era uma espécie de bolha gelatinosa completamente neutra, e no momento então que essas partículas alfa passassem, né, por essa folha fininha de metal, na verdade foi uma folha de lâmina, uma folha de ouro bem fininha, numa grande velocidade, e colidissem com esses átomos, essa partícula deveria passar direto, sofrendo pouquíssimos, pequeníssimos desvios de sua trajetória, né? Então, se caso o modelo de Thomson estivesse correto, quando o Rutherford jogasse nessas partículas alfa, nessas finas folhinhas de ouro, essas partículas alfa teriam que passar direto por essa lâmina de ouro aqui, tá? Mas, né, não foi o que aconteceu, tá? Aconteceu sim das maioria das partículas alfa atravessar a lâmina de ouro sem sofrer desvios, mas algumas partículas ainda sofreram desvios de até 90 graus para atravessar a lâmina e outras partículas ainda retornaram. Como que explica esse fato, né? Bom, aí surge o modelo atômico de Rutherford, que ficou conhecido como modelo do planetário, porque lembrava aí, né, o sistema solar, tá? Então, para o Rutherford, para que uma partícula alfa pudesse inverter a sua trajetória, né, ou seja, voltar, ela deveria encontrar uma carga positiva bastante concentrada na região central. Vamos lembrar que positivo com positivo se repelem, né? Essa região central ele chamou de núcleo, e para ele o núcleo tinha uma massa bastante pronunciada. O Rutherford propôs aí então que o núcleo conteria quase toda a massa do átomo, e esse núcleo seria, na sua totalidade, formado de carga positiva, que já havia sido chamada de prótons aí pelo próprio Thomson. Os elétrons, né, as cargas negativas, estariam girando circularmente ao redor desse núcleo, numa região chamada eletrosfera, tá? Surge assim o átomo nuclear de Rutherford, que na verdade é essa representação aqui, que é a representação mais famosa quando a gente vai procurar sobre o átomo, enfim, né? Bom,
Assim, descobriu então que o átomo ele era dotado de uma região central, o núcleo, com carga positiva, e que os elétrons giravam ao redor também. Descobriu também que o átomo não era maciço, né? Porque ele apresentava mais espaço vazio do que preenchido, tá? Agora, tinha um problema o modelo atômico de Rutherford aí, tá? Para os físicos, toda a carga elétrica em movimento, como é os elétrons, né? Como Rutherford falou que os elétrons estavam em movimento, para os físicos, toda a carga elétrica em movimento perde energia na forma de luz. E aí, perdendo energia na forma de luz, ele vai diminuir a energia do movimento, a energia cinética, e, consequentemente, a atração entre os prótons e os elétrons faria com que houvesse uma colisão entre eles, destruindo então o átomo, algo que não ocorre, tá? Então, portanto, o modelo atômico de Rutherford, mesmo explicando o que foi observado no laboratório, apresenta essa incorreção aí, tá? Como é que o elétron não cai no núcleo, né? O Rutherford não conseguiu explicar isso, né? Aí Bohr, né, com seus estudos aí com gás, né, especificamente com gás de hidrogênio, ele admitiu que um gás emitia luz quando uma corrente elétrica passava nele. Esse prisma aí é bem famoso, né? Então, a explicação do Bohr para isso é que os elétrons, em seus átomos, eles absorvem essa energia elétrica e depois liberam ela na forma de luz. Então, Bohr deduziu que os átomos têm um conjunto disponível de energia para que seus elétrons, né, fiquem girando. Ou seja, a energia em um átomo ela é quantizada. Esse conjunto de energia quantizada, o Bohr chamou de níveis de energia, tá? Então, o Bohr aí aperfeiçoou o modelo atômico de Rutherford, com essa história aqui de níveis de energia, e chegou ao modelo onde os elétrons vão se organizar na eletrosfera na forma de camadas, tá? O modelo de Bohr é conhecido como modelo orbital, na verdade é conhecido como modelo Rutherford-Bohr, que é uma complementação do modelo de Rutherford, e é conhecido como modelo orbital. Então, para ele, os elétrons estão distribuídos em camadas, tá? Ao redor do núcleo. E existem 7 camadas eletrônicas que são representadas pela letra K, L, M, N, O, P e Q. E à medida que as camadas vão se afastar do núcleo, vai aumentar a energia dos elétrons nelas localizados. Então, quanto mais longe do núcleo, mais energia os elétrons têm para se movimentar. As camadas da eletrosfera representam aí os níveis de energia que o Bohr mencionou aí, né? Então, as camadas K, L, M, N, O, P, Q constitui o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo nível de energia. Cada camada de energia vai comportar um número máximo de elétrons, e esses níveis de energia é que impediriam a colisão dos elétrons com o núcleo, tá certo? Bom, agora se o núcleo é formado de partículas positivas, né, que são os prótons, por que essas partículas positivas elas não se repelem, né? Não acontece isso. Aí, em 1932, o Chadwick descobriu uma partícula no núcleo atômico responsável por essa estabilidade do núcleo, né? Porque o próton não se afasta do outro, né? Não se repele. E essa partícula, ela ficou conhecida como nêutron porque ela não tem carga elétrica, né? O Chadwick ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1935 pela descoberta do nêutron aí. Sobre o modelo atômico atual aí, né, ele é explicado pela mecânica quântica, tá? E é uma teoria que propõe que as partículas sejam interpretadas tanto como onda como partícula ao mesmo tempo, e que existe uma nuvem eletrônica onde os elétrons estão dispersos, né, espalhados aí, e que existe uma probabilidade de encontrá-los em determinadas posições de acordo com a sua energia. Ela também, né, esse modelo atômico atual também prevê partículas ainda menores, conhecidas como quarks, que compõem as partículas subatômicas como o elétron, o próton e o nêutron, tá? Além disso, a mecânica quântica ela vai enunciar a existência de outras subpartículas, como a antimatéria, que hoje em dia é possível encontrar esses elementos em colisores de partículas, como é o caso do hadrão, tá? Bom, a gente para por aqui, né, nos modelos atômicos, somos até o modelo de Bohr, né, conhecemos que o modelo de Bohr não é o modelo atual sobre o átomo é explicado pela mecânica quântica, e até a próxima aula, pessoal.